E tem futebol, 6 jogos movimentam a rodada do Brasileirão. Nesta quarta-feira, nosso Bruno Camarão tá vestido hoje para entrar em campo, já uniformizado. E aí, Camarão? Tudo bem, Barão? Bom dia a você, a Roberta, a todos que nos acompanham aqui no Station. Desses 6 jogos, hoje, abrindo a 32ª rodada, 3 deles sendo iniciados às 7 da noite, horário de Brasília, no interior de São Paulo, Cícero de Souza Marques. O Bragantino, em queda brusca, enfrenta o Corinthians, que vem de 3 vitórias seguidas no Brasileirão da Série A. Melhor momento da equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior. Também às 7, jogo na luta contra o rebaixamento. Vitória Internacional no Barradão, o Vitória dentro do Z4 e o Inter tentando evitar a entrada justamente nessa zona da degola. Também às 7 da noite, outro duelo lá de baixo. Sport e Juventude, 2 equipes praticamente fadadas ao rebaixamento. O Sport para muita gente já foi, só falta a questão matemática. E o Juventude do Thiago Carpini fazendo também muita força. 7h30 da noite tem clássico carioca entre Botafogo e Vasco da Gama. Às 8, o Atlético Mineiro enfrenta o Bahia, grande jogo lá na Arena MRV. Também às 8 da noite, clássico interestadual entre Grêmio e Cruzeiro. Ainda hoje, 9h30 da noite, este duelo que já decidiu Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo, jogo na Vila Belmiro, tá? São Paulo jogando na Vila Belmiro. Hoje, é? Exatamente. Hoje, às 9h30 da noite, Flamengo tentando retomar a liderança que é do Palmeiras. Palmeiras joga somente na quinta-feira, amanhã, às 9h30 da noite, diante do Santos, no Allianz Parque. Amanhã tem também Fluminense e Mirassol, 7h30 da noite, além, claro, do jogo que vai parar o país, o Clássico Rei entre Ceará e Fortaleza, o Vozão em busca de uma vaga na Sul-Americana e o Fortaleza em busca de uma vaga à Série B. O Camarão, não sei se está acompanhando as últimas horas, né? Uma bobagem daquelas, o tamanho é colossal, mas diferente de outras ocasiões, não ficou apenas nas redes sociais, que são os técnicos brasileiros tentando defender o seu lado da história, né? Depois que o Carlo Ancelotti foi contratado pela CBF para comandar a seleção brasileira. E o Brasil melhorou muito com o Ancelotti, não é assim que melhorou um pouco, né? Se você acompanhar o jogo da seleção brasileira com o Ancelotti, com todas as mudanças, com jogadores jovens, enfim, fazendo aquele rodízio, não tá valendo nada, é um amistoso e tal. E aí você tem Emerson Leão, você tem Oswaldo Oliveira, enfim, treinadores que, sei lá, tem a sua história no futebol e tal, não estão mais na ordem do dia, né? Não estão ali comandando mais times grandes, mas defendendo a causa de que a seleção precisava ter técnico brasileiro, onde já se viu ter um técnico estrangeiro, né? Como se o Brasil tivesse, digamos, exportando técnicos para o mundo. Isso não acontece nesse momento, pelo contrário. Os técnicos brasileiros vivem uma fase, digamos, complicada. É muito louco isso, né, Camarão? Querer brigar com a realidade como esses técnicos estão tentando defender a classe brasileira, quando a classe brasileira tá ruim, né? Tá muito mal. Total, né, Barão? E assim, parece que o incômodo é pelo fato de os estrangeiros serem melhores, né, nesse instante, né? Se mostrarem mais capacitados e estarem sendo procurados pelos principais clubes daqui, também, obviamente, pela seleção brasileira. Foi o caso do italiano, que é um cara que dispensa apresentações. Estamos falando de um dos grandes treinadores da história do futebol mundial em tempos recentes. E aí, poxa, 2025, né? Uma era de globalização, rompimento de fronteiras. Você questionar o cara pelo fato de ele ter nascido num país que não o seu, soa como quase xenofobia. Leão disse que não gosta de treinador estrangeiro no meu país, no país dele, dizendo que essa invasão é culpa dos próprios técnicos brasileiros. E o Leão é um ex-treinador, ele já anunciou aposentadoria. O Oswaldo de Oliveira, que veio na sequência, disse que não queria treinador estrangeiro na seleção, só que não tinha jeito. Então agora o que resta é torcer pro Ancelotti para depois outro treinador brasileiro assumir na vaga dele. Oswaldo de Oliveira segue aí, em busca de vaga em equipes nacionais, só que ninguém chama Oswaldo de Oliveira. Acho que vale a pena uma autocrítica. O bom, Barão, é que institucionalmente a CBF e a própria diretoria dessa Federação Nacional de Treinadores, eles vieram a público rechaçar a palavra do Oswaldo de Oliveira, se desculpar com o Carlo Ancelotti, que não merecia, convenhamos, na sede da CBF, ouvir aquelas palavras que soaram como uma afronta, como uma ofensa. Só lembro aos técnicos de futebol do Brasil que pela primeira vez na história, o Brasil tem um técnico comandando um time do basquete americano, a elite do basquete mundial NBA, o Thiago Splitter, uma história sensacional em quadra, e agora também fora de quadra, né? Uma questão ali do Portland Trail Blazers, acabou afastando o técnico principal, o Thiago assumiu e está indo muito bem, obrigado. Então é aquela história, né? Competência não tem necessariamente a ver com nacionalidade, pelo contrário, né?
você pode ser bom, nascido em qualquer canto do planeta, basta exercer bem a sua função. Bola fora desses técnicos brasileiros. Valeu, Camarão, um abraço, meu amigo.